Bem, como já dissemos, o livro é Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, O Espírito, Marisa, através da psicografia abençoada do... Oi, por não. desculpe interromper. Aumenta um pouquinho, dá um pouquinho de zoom, porque quem tiver no celular vai ter dificuldade de ler. Foi? Não. Isso, tá bom. Mas aí, joga para tua esquerda. Não foi muito. Coloca em 180, lá em cima está 200%. Vai, clica aí. Melhorou um pouquinho. Não, tem que 180. 180. 150, você pode. Vai 150. Você pode também digitar o percentual que ele aceita. Tá bom. Tá bom? Eu acho que sim, para o pessoal ler que está no celular. O serviço de iluminação. As horas sucediam-se lentas e pesadas. O grupo que atendíamos era constituído por quase 1000 vítimas da tragédia sísmica. Aparentemente pequeno era o resultado do nosso esforço, embora nos encontrássemos empenhados com carinho na execução da atividade que nos foi reservada. Precisamos lembrar que essa tragédia sísmica a que o espírito se refere é o tsunami que aconteceu... Qual foi a data mesmo, Luciano? Dezembro de 2004, Indonésia. Na Indonésia. A noite tornava-se cada vez mais pavorosa do ponto de vista humano, em razão dos horrores que se manifestavam sem cessar. Na esfera física, a procura de cadáveres para identificação era afligente, porque as pessoas choravam e imprecavam sem lucidez em torno do que exteriorizavam. Era uma catarse coletiva sob a inclemência das sombras tormentosas. E nós precisamos dizer que, embora fosse realmente um cenário catastrófico, manter a paz e a serenidade, o mínimo de serenidade, é imperioso. Não só para aqueles que são cristãos ou não cristãos, mas para o ser humano em geral. Porque quando você consegue manter a sua mente com o mínimo de serenidade, o mínimo, nível mínimo, as coisas fluem de uma maneira mais objetiva. Do nosso lado, quer dizer, do lado espiritual, não era menos angustiante a paisagem espiritual. Ana continuava a manter o archote aceso, derramando claridade no local sombrio e truanesco. Ana era um dos espíritos, fazia parte dessa equipe socorrista. Em determinado momento, escutamos uivos arrepiantes e vimos em movimento uma densa formação agitando-se e aproximando-se, como se empurrada por ventos suaves, imperceptíveis para nós outros. Ao acercar-se, pudemos ver em hediondez, diversos espíritos com fáceis e formas lupinas, como se estivéssemos em um cenário de imaginação doentia, observando antigos seres humanos que se fizeram vítimas da zoantropia. Com aspectos repelentes e hórridos, eliminavam baba pegajosa pelas bocas escancaradas e os olhos brilhantes procuravam os cadáveres cujos espíritos estávamos libertando. Então nós vamos nos demorar um pouco, porque a cena que eles viram foi uma cena triste de um fenômeno de licantropia ou zoantropia, quando o espírito, por causa da hediondez do seu estado moral, ele é às vezes submetido a esse processo de animalização. Ele vira animal? Não, ele é obrigado a plastificar o seu perispírito na forma animal. No caso, a forma lupina. O que é uma forma lupina? A forma de lobo. Então, Marisa, lobisomem existe? O lobisomem, o lobo propriamente dito, não. Existe um espírito em estado de hediondez e de sofrimento tamanho que se plasma na forma de um animal, porque suas qualidades morais
estão muito mais próximas do instinto do que do sentimento. Daí a animalização. Posso Fomos contribuir? claros? Oi? Posso contribuir? Deve? Se não for atrapalhar o curso. Não. Então, vamos lá. É rapidinho uma breve leitura do livro Nos Domínios da Mediunidade. Olha, tá na capítulo página 23. capítulo 23. Isso, fascinação. É uma breve leitura para ilustrar a sua fala, só corroborando o que você acabou de falar agora, justamente sobre essa transformação perispiritual, aonde o espírito, com sua mente culposa, se permite levar por uma hipnose, que é feita pelos espíritos de menor vibração, e induz a esses espíritos a forma licantrópica, exatamente isso. E que você colocou realmente, pela cultura popular brasileira e outros povos também aí pelo mundo afora, é como se existisse lobisomem. Só que os videntes de antigamente, por não saberem das suas capacidades mediúnicas, quando viam esses seres, realmente eles viam seres humanos com o seu perispírito manipulado via hipnose, na forma de um lobo, como também de outros animais, né? Licantropia vem de lico, ou licon, no grego significa lobo, e zoantropia, também, né, de origem grega, a palavra que significa animal. Então, lobo ou outro animal. E aí, no capítulo 23, Fascinação, André nos traz o seguinte: levantara-se a dama de esquisita maneira e, rodopiando sobre os calcanhares, qual se um motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, inspirando piedade. Jazia sob o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente a atuação de uma delas que, ao enlaçá-la, se interessada em aniquilar-lhe a existência. Entenderam? Existe a possibilidade, sim, dependendo do grau de comprometimento que o ser encarnado tem, em ser levado a óbito por uma entidade espiritual inferior. Aí entramos na profilaxia da prece. Tem o microfone aberto aí, lindo, da Marisa. Não é o meu, não. Obrigado, Dalton. É dele, já fechou. A infortunada senhora, quase que uivando, à semelhança de loba ferida, gritava debater-se no piso da sala, do local da casa espírita onde se encontrava, sob o olhar consternado de Raul, que exorava a bondade divina em silêncio. Coleando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante, sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Alves e o irmão Clementino, usando avançados recursos magnéticos, interferiram no memorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se, de certo modo, da enferma. Olha, aqui é essa senhora, né, essa dama. Ela foi na casa espírita procurar socorro. Da enferma que continuou, ainda assim, dominada por ele, pela entidade, a estreita distância, por comando mental. Grifo nosso. Após erguer a doente, auxiliando-a a sentar-se, rente ao marido, nosso instrutor, Aulus, deu-se pressa em explicar-nos. É um problema complexo de fascinação. Livro dos Médiuns. Quem tiver interesse, ainda quem não sabe, Livro dos Médiuns. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto do ódio... Olha ela aí, né? Ontem estudamos ela, né? Olha, por estranhos caminhos Deus se manifesta, e como o nosso estudo não é nosso, como ele é administrado pelo plano espiritual superior. Assistido por vários companheiros que se deixavam vencer pelas teias da vingança, como o capítulo 12 do Evangelho de que ontem a Raquel nos brindou. No ímpeto de ódio, gente, está tudo conectado, isso é sinergia. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se a humilhá-la, utilizando da sugestão. Não fosse concurso fraternal que veio recolher nesse santuário, de prece, entre aspas, na casa espírita, em transes como este, seria a vítima integral da licantropia deformante.
Muitos espíritos, pervertidos no crime, abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. Estamos chegando no finalzinho. A semelhantes vampiros devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob intensivação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Muito bom. É isso mesmo. Olha, quem quiser ler mais sobre isso, não só aqui nos Domínios da Mediunidade, mas no livro Libertação, no capítulo 15, no livro Nos Bastidores da Obsessão, capítulo 3 e 6, no livro Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 27 e 28, e no livro Loucura e Obsessão, capítulo 8, do Manuel Filomeno de Miranda, tá bom? Desculpa a interrupção, é que meu filho veio aqui gritando, eu passei. É que acabou o semestre dele hoje, ele soube que passou. Bem, vamos continuar aqui. Em determinado momento, escutamos uivos arrepiantes e vimos em movimento uma densa formação agitando-se e aproximando-se como se empurrada por ventos suaves imperceptíveis a nós outros. Ao acercar-se, pudemos ver em hediondez diversos espíritos com faces e formas lupinas, como se estivéssemos em um cenário de imaginação doentia, observando os seres humanos que se fizeram vítimas da zoantropia, com aspectos repelentes e hórridos. Eliminavam baba pegajosa pelas bocas escancaradas e os olhos brilhantes, procuravam cadáveres cujos espíritos estavam os libertando. Subitamente tentaram atirar-se sobre um dos montes de membros e corpos misturados como se estivessem esfaimados. Nesse comenos, Dr. White sinalizou ao padre Marcos que, rápido e seguro, desdobrou uma rede de fios luminosos e de ampla proporção, no que foi auxiliado por Yvonne e Oscar, atirando-a com habilidade sobre o monturo fétido. De imediato, pudemos perceber que se tratava de quê? De uma defesa magnética, irradiando energia especial que apavorou os agressores, que certamente a conheciam, fazendo que se afastassem em tropel rápido, sem maiores perturbações para o nosso labor. A gente tem que sublimar que essa energia especial é a energia especial do amor. Que o bem, ele não contra-ataca com a mesma força inescrupulosa que o mal usa para nos vilipendiar. É preciso dizer que essa defesa magnética ela é feita justamente plasmada no amor e na misericórdia. Fora a primeira vez que me deparara com cena de tal porte. Percebendo-me as interrogações mentais, o hábil diretor veio-me em socorro explicando-me. Trata-se de espíritos muito infelizes, cujas existências na Terra foram terrificantes e que construíram as aparências perversas atuais como decorrência do mal que praticaram indiferentes aos sofrimentos que causavam. Haviam perdido a sensibilidade do amor e, por isso mesmo, deformaram psiquicamente o perispírito que, após a desencarnação do corpo somático, encarregou-se de modelá-lo conforme se encontram. Então, o estado de hediondez moral desses espíritos deformou os seus perispíritos. Não é castigo, é escolha, é reação às suas ações enquanto estavam encarnados. Recolhem no mundo espiritual aquilo que praticaram, mas ainda não se arrependeram. Então permanecem em intenso sofrimento como animais no mundo espiritual,
e que procuram esse tipo de vampirização porque se sentem mesmo famintos, sedentos. Sucede que a única diferença em relação aos demais casos de zoantropia é que, normalmente, a ocorrência é individual. No entanto, porque constituíam um grupo aselvajado que laborava em conjunto, o fenômeno alcançou-os a todos, neles plasmando a deformidade lupina que os faz temerários. Lembrando que os lobos vivem em bandos e por uma sintonia mental e essa cristalização, eles também no mundo espiritual, embora esse seja um fenômeno que se dá, é uma ocorrência individual, né, de espírito para espírito, a sintonia vibratória deles fez com que eles se reunissem, imprimindo-lhe as necessidades alimentares típica do gênero Canis lupus, lobos, mantendo a mente entorpecida. Por automatismo, prosseguem na sanha do desequilíbrio até o momento quando a misericórdia de Deus deles se compadeçam e sejam recambiados a reencarnações expiatórias muito dolorosas. A mente é sempre geradora de bênçãos ou de desditas, porque dela procedem as aspirações de uma, assim como de outra natureza. Quando as criaturas humanas considerarem a força do pensamento que procede do ser que são, haverá mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar às conquistas relevantes da imortalidade triunfante. Ou seja, a cristalização nos instintos mais hediondos e mais primevos faz com que a criatura adultere o seu próprio perispírito. E quando o ser humano se der conta de que o seu pensamento é energia criadora, finalmente cairá em si e começará a construir para si mesmo, para os seus e para o nosso planeta, uma psicosfera muito mais salutar, muito mais saudável e com muito mais esperança de progresso e felicidade para todos nós. Porquanto, continua Manuel Filomeno, é natural que o processo ainda se encontre em fase preparatória, dando lugar às aberrações que tomam corpo no mundo físico, caracterizando a decadência dos valores éticos e morais, nas esperanças de felicidades que sobraçam no mar encapelado das paixões. Então, por exemplo, hoje, esse desequilíbrio imenso que está gerando todos os dias, vocês já pararam para reparar se nos permitimos 10 minutos de passada de vista rápida no noticiário, nós vamos dizer assim, abrir a porta do feminicídio, abrir a porta do crime contra a criança, né? Vamos falar aí do feminicídio, mas por quê? Porque os pensamentos desequilibrados e violentos estão gerando psicosferas carregadas de violência. E as almas afastadas e invigilantes do Cristo vão captando essas vibrações infelizes e pesadas e muitos, infelizmente, se entregam a elas. Então, por que o nosso papel tem que ser que nós que estamos querendo estar nas hostes de Jesus, tanto mar, um pouco céu, na paz do teu exemplo, não é? Não foi assim que disse a Maria Elza na música? Nós que estamos candidatos a estar na paz desse exemplo, nós precisamos estar nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos em constante estado de prece, para podermos ser alguma luz, gerar alguma luz em nós e no entorno de nós, para que nos protegermos disso tudo e podermos fazer a diferença para muitos. Um sorriso, um bom dia, muda muita coisa na vida de muitos, principalmente dos que a gente não vê ainda. Ele continua: não são poucos
no caso das comunicações na Terra, os decantados multiplicadores de opinião que sintonizam com as entidades bestializadas que os submete ao talante das suas aberrações. Vimos isso há 4 dias atrás, lá nos Estados Unidos, lembram? Durante largos períodos de desdobramento pelo sono fisiológico, imprimindo profundamente no cerne do ser de cada um a devassidão, o desvario, a degradação moral. Retornando ao corpo somático, recordam-se das experiências viciosas em que se comprazem e estimulam os seus aficionados cada vez mais à luxúria, ao sexo assodado pelas drogas alucinógenas, pelo álcool, pelas substâncias farmacêuticas estimulantes. Não seja de surpreender a debandada das gerações novas para as músicas de sentido infeliz, nos bailes de procedência primária e sensualidade, onde a perversão dos sentimentos é a tônica e o estímulo à violência, à rebeldia, à agressividade constitui o panorama da revolta. Afinal, contra o quê? Tornam-se adversários do denominado contexto e, em vez de desenvolverem os valores dignificantes para melhorá-lo, mergulham fundamente nas paixões mais vis, tornando piores para eles mesmos e para os outros os dias que enfrentam. Fogem, então, para a consumpção por meio das drogas, da exaustão dos prazeres sensuais e perversos. De pequena monta, a contribuição da responsabilidade do dever, ainda distantes de serem avaliados devidamente. Essa tarefa libertadora, sem dúvida, cabe à educação das novas gerações, a fim de que sejam criados novos hábitos de convivência e de comunicação saudável, dando lugar ao desenvolvimento das forças vivas do bem, inatas em todos os indivíduos. Temos que lembrar que todos nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, essa habilidade inata para o bem está dentro de nós. É a cristalização no mal. Gente, eu passei demais. Tá aqui. Essa força viva do bem que é inata dentro de nós, elas precisam ser cultivadas. É por isso que nós sentamos aqui todas as tardes, desde que começamos. Era por isso que nós estudávamos, era por isso que nós estamos tentando praticar o bem na nossa vida, para que estas habilidades sejam alimentadas dentro do nosso ser. Porque quando elas vão sendo sopesadas pelo estímulo exterior e pelo estímulo da nossa mente em desequilíbrio, aqui a gente se entrega, essas forças inatas, elas são sopesadas, elas são abafadas, obscurecidas dentro de nós. Então elas precisam ser regadas com estudo, regadas com prece, regadas com o hábito de querer ser bom, de querer ser feliz. Podemos ver aqui as paisagens defluentes dessas condutas arbitrárias e deslocadas no tempo e no espaço, transformadas em sofrimentos de longo prazo que o amor irá modificar no momento próprio. Porque não se joga pérolas aos porcos. Você não consegue jogar, você até joga o amor sobre essas criaturas, mas acontece que a maioria vão fugir como aqueles que fugiram do toque magnético, né? Daquela teia magnética feita do plasma do amor, né? Do fluido cósmico amoroso daqueles trabalhadores. Acontece que nada floresce antes do tempo, então até mesmo o amor chega no momento propício. Ah, mas então Deus relega as suas criaturas a seu destino? Não.
Todos, devemos lembrar, todos eles têm anjos da guarda. Todos que trabalham por eles, que velam por eles e que não deixam eles ao seu Deus dará, mas também aguardam com a sabedoria do tempo que o despertamento chegue. Podemos ver aqui, vou repetir, as paisagens defluentes dessas condutas arbitrárias e deslocadas no tempo e no espaço, transformadas em sofrimentos de longo prazo que o amor irá modificar no momento próprio. Eu li de novo, porque enquanto falava lembrei de uma passagem. Eu trabalhei durante o breve tempo que ele existiu, porque esse grupo ele não acabou, ele se fundiu com o que é hoje em dia o GEAC. Havia um pequeno grupo espírita chamado Liberdade, Igualdade, Fraternidade, lá na Verome, que funcionava na sede, por gentileza, na sede dos metalúrgicos de Angra, lá na Verome. Eu trabalhei durante algum tempo nele, porque depois ele se fundiu com o GEAC. E nós tínhamos a nossa reunião mediúnica. Certa feita, Cláudio se lembra disso, que está aqui, nós começamos, durante 1 ano e meio mais ou menos, receber espíritos que eles vinham na forma de vikings. E eles brigavam, eles vinham brigando, gente, era uma confusão na mesa, porque um queria atacar o outro, eles olhavam o médico que estava incorporado com outro desses companheiros, e foi muito difícil esse atendimento, que demorou, gente, para atender todo esse grupo durante mais de 1 ano. E era um grupo que depois, com o tempo, eles foram nos dizendo que eles estavam há mais de 1000 anos. Ele não precisou, ele falou há mais de 1000 anos sem encarnar, cristalizados naquela briga, naquela guerra, naquela batalha. Então, quando ele diz assim, transformadas em sofrimentos de longo prazo, que o amor irá modificar no momento próprio. Então, aqueles espíritos, chegou o momento dele, e nós que fazemos parte daquele grupo, com certeza tínhamos liames ligados ao passado desses espíritos, que a misericórdia divina permitiu que chegasse lá para que fossem atendidos, para que vissem a luz de Jesus. Não havia oportunidade para mais esclarecimentos e divagações sobre o tema relevante, porque agora chovia energia causticante que fazia lembrar os raios durante as tempestades, aumentando as dores das vítimas de si mesmas, arrebatadas do corpo pela desencarnação em massa. Quem provocava essa energia causticante? Alguém quer responder? Então vamos continuar, depois a gente fala sobre isso. Curiosamente, relampejava na sombra temerária, e essas claridades eram psíquicas, que predominavam na região mesmo antes do acontecimento terrível. Turistas de diversos países europeus, especialmente nórdicos e americanos, franceses e alemães, escolhiam aquelas regiões para os prazeres do corpo sem qualquer compromisso com a beleza das paisagens dos mares do sul, com a sua natureza ainda semi-preservada. Muitos viajavam para aqueles paraísos, quais a Tailândia e as Ilhas Maldivas, as Ilhas Fifi e outras, para desfrutarem das facilidades morais e sexuais de jovens adolescentes vendidos pelos pais irresponsáveis ao comércio da licenciosidade. Hábitos ancestrais, ainda vigentes de total desrespeito pela mulher e pelo ser humano, facultaram a larga prostituição de meninas e meninos que serviam de mascotes aos ocidentais, que os podiam comprar a preço bastante acessível para eles. Ao longo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas
regiões, agora afetadas pela calamidade, que teve uma função purificadora para toda a região, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor, advertindo a respeito da fragilidade e temporalidade da vida orgânica e que, infelizmente, ainda não apresentava qualquer possibilidade de melhora. Pelo contrário, aconteciam a revolta, o suborno, os desvios dos auxílios internacionais, a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos, que ficariam à mercê da própria sorte em relação ao futuro sombrio em cujo rumo avançavam. Como as religiões lentamente estavam perdendo prestígio, mantendo regras de comportamento na teoria e mancomunando-se com os poderes temporais indignos, as criaturas encontravam sem norte, vagando nas ocorrências mais apetecidas, e menos laboriosas. O dinheiro fácil era o que lhes importava, a fim de saírem da miséria financeira e embriagaram-se no consumo devastador. Como faz falta a presença de Jesus no mundo, assim como dos seus embaixadores, que através dos tempos vieram preparar-lhe o advento. Vocês entendem por que na esfera física esses lugares foram se tornando muçulmanos e foram vivendo sob o guante de governos muito ditatoriais? Tudo na Terra acontece pela permissão de Deus. Pensem nisso. As suas propostas ricas de ternura e de esperança, de consolo e de amor ainda não conseguiram penetrar realmente nos seus seguidores. Menos ainda naqueles que o não conhecem, dando lugar às loucuras do imediatismo, do desgaste emocional e moral, nos jogos dos desejos infrenes. A iluminação espiritual é trabalho de largo porte, que exige abnegação e devotamento, compensado através da paz que proporciona e da alegria de viver sem condicionamentos extravagantes nem dependências doentias. Empenhados na atividade especial de ajuda aos irmãos aflitos, sucediam-se os quadros de dor, cada qual específico, em razão de cada pessoa ser única e especial, seus problemas e ambições muito próprios, caracterizando-lhe o nível de evolução. Abdu, suavemente iluminado, e eu vou dizer por que suavemente, podendo ser percebido pela maioria dos espíritos perversos que disputavam as carcaças humanas e tentavam submeter os seus antigos hóspedes físicos, continuava no recitativo do Alcorão, suplicando, vez que outra, a ajuda dos céus para os sofredores e seus algozes. Abdu estava suavemente iluminado porque ele precisava ser visto e não queria nem constranger e muito menos cegar, porque os espíritos que estavam naquele estado deplorável se cegariam se ele aumentasse o diapasão da sua luz. Subitamente, no círculo das aflições, destacou-se uma mulher, de olhar esgazeado, que procurava a mãezinha, também vítima da catástrofe. Gritava, já afônica, pelo nome da genitora, tentando desembaraçar-se do corpo sem o conseguir, constrangendo-nos de imediato. Acerquei-me, paciente e compadecido, podendo ler no seu pensamento o drama que experimentava e a dor imensa que a consumia. Estava atendendo a senhora idosa enferma quando a onda imensa arrancou-lhe a casa do solo, levando-a de rondão com os coqueiros e outras árvores de grande porte, despedaçando-se tudo à sua frente. A morte de ambas foi imediata. Logo despertou agônica entre as ruínas do que fora o lugar em que vivia. Não se apercebeu da situação, pois que para ela o dia não raiara,
ainda tomado pelas sombras decorrentes das vibrações ambientais pesadas, entregando-se ao desespero em busca da anciã. Vocês percebem aqui o quão faz falta a criatura saber do poder de uma prece? Fortemente ligada ao corpo, tentava sair do lugar sem o conseguir. Em desespero crescente, naquele momento, algo de belo sucedeu, porque na densa escuridão surgiu a mãezinha, liberada do corpo físico e lúcida, assistida por nobre amigo desencarnado que a conduzia, ajudando a acercar-se da filha alucinada. Vendo-nos em processo de auxílio esclarecida pelo seu mentor espiritual, sorriu e tentou agradecer sem palavras a nossa presença. Ato contínuo, abraçou a filha totalmente desequilibrada e começou a cantar uma doce melodia que falava de esperança, de alegria e de reencontro. A jovem espiritual acalmou-se e, pouco a pouco, enquanto era embalada, logo adormecendo. Foi então que oferecemos o nosso contributo para a técnica da libertação dos despojos físicos, cujas últimas energias foram absorvidas pelo espírito que se recolheu no regaço maternal. As doces vibrações da senhora e sua destacada estatura espiritual irradiavam-se, invadindo o organismo perispirítico da filhinha, que foi conduzida a outra esfera que não aquela a qual nos vinculávamos. Preciso dizer que nós precisamos atentar para o poder de acender o amor no nosso coração, porque encarnados nós podemos fazer isso, e muito. Invadir a dor do outro com a nossa luz e contagiá-los. O trabalho prosseguia sem cessar, nos diz Manuel Filomeno de Miranda. E embora o sol abençoasse a imensa área logo ao amanhecer do nosso lado, continuavam as trevas densas e as aflições sem nome, aguardando o sublime contributo da iluminação espiritual. Eu vou deslogar e eu gostaria que todos fizessem silêncio e acompanhassem comigo mentalmente a música que eu vou colocar, que se faz necessária nesse instante. Só um momento. Perdoe-me, eu esqueci de compartilhar. Estávamos ouvindo, Marisa. Estava escutando, Marisa. Tá uma boa. Só um instante. E aguce os teus sentidos.
com muita habilidade e sabedoria, você foi orientado a colocar essa música, né? E nós sabemos por quê. Porque nós, mesmo que involuntariamente ou acidentalmente, entre aspas, nós nos conectamos com aqueles mesmos espíritos que desencarnaram, né, de uma forma traumática. E por uma questão de semelhança, outros tantos que hoje, inclusive, estão desencarnando pela Covid, estão praticamente nas mesmas condições daqueles 16 anos atrás. Então, como nós somos antenas vivas, transmissoras e receptoras, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, das nossas emoções, Marta Camilo foi brilhante quando compôs essa música. E quando interpreta também. É uma conhecida, uma querida muito nossa, uma companheira muito querida nossa. Então, sabiamente, Marisa, eu trouxe essa música hoje para que nós potencializemos através das nossas mentes, dos nossos sentimentos e emoções, porque o tema de hoje é um tema de extrema seriedade, para não dizer gravidade, porque nós, guardadas as devidas proporções, estamos vivendo uma segunda tsunami, só que sem água. Uma tsunami de vírus que está assolando o planeta, não foi só uma região, um continente. Então, quando nós ouvimos essa música, somos tocados por ela, nós expandimos a nossa vontade de fazer o bem, de prestar a caridade, de ajudar aqueles, ainda que impotentes, porque nós estamos em nossas casas, mas pela essa egrégora positiva, que pensamento é uma usina, e que a música da Marta nos fez ainda mais nos sensibilizarmos com a passagem desse capítulo 6, dessa obra muito pontual, diga-se de passagem, que nos faz refletir ainda mais profundamente, não só pelo que aconteceu naquela época lá na Indonésia, mas como que nós estamos experienciando hoje. Então, agradecemos a Deus e, sobretudo, ao plano espiritual que está sempre nos amparando, assessorando, assistindo e intuindo para que os nossos trabalhos sejam feitos e compartilhados com um amor que não tem limites. Esse diapasão que a Marisa colocou, que é inerente a cada um de nós, por ser um legado de Deus também para a gente, ele pode ser aumentado sua frequência vibratória, ampliando o nosso gradiente de ajuda, auxílio àqueles que estão hoje fazendo as suas passagens. Porque aqueles outros, de 16 anos atrás, com certeza, todos já foram recolhidos. Obrigado. Deus é bom, né? Nos ajuda, nos auxilia demais e completa aquilo que a gente deixa a desejar. Graças a Deus, o Zé Luiz quer falar, levantou a mãozinha. Fala, Zé. Eu levantei a mão porque eu concordo totalmente com o Luciano, né? Guardadas as proporções, nós estamos vivendo de fato um tsunami. Eu, quando vejo aquelas cenas lá dos cemitérios lá de Manaus, aberto, aquele monte de covas abertas, eu vejo exatamente a destruição do tsunami. Vejo esse pouco caso que muita gente está fazendo com os mortos, né? Com os corpos. Então, assim, no geral, né, me falou, teve um enterro agora, 2 dias atrás, no Jardim da Saudade, aqui de Sulacado, e o meu enteado descreveu para mim como é que estava lá, estava lotado, cheio, um monte de covas abertas. E, assim, a sensação é exatamente a mesma, né, que há um grande tsunami, e essa obra, ela nos ensina, pelo menos quando eu li, né, em 2009, esse livro é de 2009, e mostra um olhar bem mais profundo do que a gente tinha até então. E que, assim, a gente não está aqui simplesmente ao Deus dará, ao Léo, né? A gente está muito bem protegido fisicamente, né? E os nossos corpos, apesar de parecer que estão largados para lá, eles também serão protegidos, né? serão envolvidos por essa espiritualidade que está aqui com um trabalho muito maior do que a gente possa imaginar. Então é muito bom saber que esse livro existe, que essa obra existe, que essa mensagem chega a nós. E saber, né, que, como o Luciano falou, que tem gente que pensa como eu. Que nós estamos vivendo um muito grande tsunami. 200 mil mortos não é uma ondinha, não é uma marola, não é uma coisa muito mais séria que nós estamos vivendo. É isso. É verdade, Zé. É verdade. E quem é... Eunápio? Você tá aí, Eunápio? Tá podendo falar? Não. Alguém quer mais falar? Sim, é porque eu estou aqui me enrolando. Peraí, pode falar, minha querida.
eu quero que você fale didaticamente o que é a energia causticante, porque estão me insistindo para que se explique isso. Ah, minha cara, energia causticante, né? Fala para mim, lembra para mim no livro onde é que a gente essa passagem? Peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, um pouquinho aqui, ó. Por automatismo, prosseguem na sanha do desequilíbrio até o momento quando a misericórdia de Deus deles se compadeça e sejam recambiados a reencarnações. Aí ele diz, a mente é sempre geradora de bênçãos ou de desditas, porque dela procedem as aspirações de uma assim como de outra natureza. Quando as criaturas humanas considerarem a força do pensamento que procede do ser que são, haverá mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar às conquistas relevantes da imortalidade triunfante. Aí ele vai discorrendo, parará. Aí ele diz assim, podemos ver na página 62, podemos ver aqui as paisagens defluentes dessas condutas arbitrárias e deslocadas no tempo, transformadas em sofrimentos de longo prazo. Não havia oportunidade para mais esclarecimento e divagações sobre o tema relevante, porque agora chovia energia causticante que fazia lembrar os raios durante as tempestades, aumentando as dores das vítimas de si mesmas, arrebatadas do corpo pela desencarnação em massa. Curiosamente, relampejava na sombra temerária, e essas claridades eram psíquicas, que predominavam na região mesmo antes do acontecimento terrível. Turistas de diversos países europeus, especialmente os nórdicos americanos, franceses e alemães, escolhiam aquelas paragens para os prazeres do corpo, sem qualquer compromisso com a beleza das paisagens. E eles, por uma tradição infeliz, vendiam seus filhos ao comércio do sexo. Então você observa que há uma junção psíquica, energética, muito densa naquela região. Isso é muito engraçado, né? Você, às vezes, observa nessa nossa dimensão, que praia bonita, né? Que paisagem bonita, ou, às vezes, paisagens horríveis, e você já acredita que as energias são parecidas, né? Uma paisagem bonita tem que ter energia muito boa, ou, às vezes, uma paisagem muito feia, uma energia muito ruim, digamos assim, né? Mas isso depende, obviamente, da vibração que você se encontra, né? Do que você consegue captar. Observe que ele narra muito bem que naquela região, né, por mais deslumbrante que estava, né, a natureza, né, em suas cores vivas, havia uma energia muito densa, uma energia negativa muito densa, né? E é justamente essa energia psíquica muito densa que, de uma forma ou de outra, fazia com que houvesse essas chuvas, né? Houvesse esses trovões, houvesse esses relâmpagos, houvesse toda essa chuva como se queimasse esses espíritos ainda em processo de evolução. Então, repete o termo, Marisa. Energia causticante. Olha só, é uma energia, é uma força, né? É algo que queima, né? É algo que faz com que esses espíritos em evolução, né, sintam como se fosse uma queimadura, como se estivesse dilacerando ele. Cáustica, como soda cáustica. Praticamente um inferno, né? Um inferno de calor, de dor, né? Mas tudo isso para somente aqueles espíritos que estavam captando essas energias deletérias e muito densas. Obviamente, outros espíritos que estavam lá em processo de socorro já não sentiam isso, porque não vibravam naquela mesma sintonia, né? O que não faltava na região, mesmo a despeito da natureza riquíssima em paisagens lindas, eram energias deletérias como essa, que eram acumuladas durante anos e anos e anos, né, de um sexo selvagem, de uma prostituição, de drogas, né, digamos assim, uma convergência de energias ruins, tanto dos desencarnados quanto dos encarnados. Então, para esses mais sensíveis, até mesmo, se duvidar,
para algumas pessoas sensíveis encarnadas, sentia-se meio... uma região era bonita, mas gera um ar de tristeza. Eu mesmo, diga-se de passagem, conheci algumas pessoas que visitavam essa região, né, há tempos atrás, antes, e falava para mim, Eunápio, na boa, cara, eu prefiro o litoral de Jericoacoara, ou o litoral aqui de Mangaratiba, ou as águas do Rio Bonito. É tudo muito lindo, mas eu não me senti bem. Eu achei um negócio meio estranho, né? Eu não me sentia muito bem naquela região. Gastei milhares de dinheiro à toa, né? Eu achei que... Fala, psicosfera. Desculpa. A nossa amiga, a Érida, ela morava em Singapura e certa feita foi conhecer as Ilhas Fifi e aquela região da Tailândia. Ela levou algumas horas, poucas horas para chegar lá e não demorou lá 2 dias, porque ela falou que a energia é muito pesada, ela não aguentou ficar naquele lugar. Embora seja lindíssimo. Embora seja lindíssimo, né? Aí, para você conseguir... Você precisa, não é de equilíbrio, mas muitas energias negativas que estão parando lá, né? Mesmo com a beleza deslumbrante local. Eunápio, lembrando que ali é fronteira com o Bangladesh, hein? É isso mesmo. Se preparem, se preparem. Olha o que é sintonia. Eu ia tomar a fala novamente, pedindo licença a vocês, para ler 2 passagens que me saltaram aos olhos. Essa, não sei se vocês vão conseguir ver, que está bem clarinho aqui. Tem amarelinho, tá vendo? Sim, sim. O que aconteceu? Marisa leu pela 2ª vez a pedido de Eunápio. E mais curioso ainda, que quando ela complementou, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tem uns tracinhos aqui que tá lápis. Uma setinha ali, tá vendo? Para a direita, e que você também leu. Então, eu ia dissertar sobre esses 2 parágrafos, que você, a pedido do Eunápio, novamente falando, acabou fazendo a releitura dessa parte. Porque tem um livro que eu li há um tempo atrás, do Inácio Ferreira, não sei, eu acho que é Do Outro Lado do Espelho, ou outro segundo dele, que fala sobre as elementais, que eu já trouxe até para vocês um dia para a gente conversar, acho que o ano passado, no nosso bate-papo, que ele fala justamente isso, que um dos elementais chega para ele e narra justamente conta a história, a despeito de alguns ambientes muito bonitos, né, dependendo da energia negativa, né, da energia que os desencarnados e os encarnados emanam, é muito difícil, né, você tentar manter o equilíbrio. Um trabalho muito árduo e muito grande que nós possuímos, nós e os espíritos encarregados para a manutenção, digamos assim, do status quo, do ambiente energético daquela natureza permanecer, porque às vezes encarnados e desencarnados usam aquilo ali para tanta coisa ruim, tanta energia negativa, e é um trabalho árduo que eles têm. Então, a psicosfera aqui da cidade também não é muito diferente não dessa fala do Eunápio, pelo seguinte, não só aqui, como todo o litoral aqui do Rio de Janeiro, o litoral sul principalmente, porque se a gente for beber um pouco na história, que foi construída no século XVII, XVIII e XIX, principalmente, a nossa região aqui, ela tem uma carga, uma egrégora tão pesada por conta do tráfego negreiro. Quantos escravos foram atirados no mar? Quantos escravos morreram de doença? Quantos escravos morreram flagelados por açoites? Irmãos nossos que estão aí até hoje. E, novamente falando, a mente que gera o pensamento associado, o sentimento, produz uma egrégora, positiva ou não, para o ambiente onde nós estamos. Não só o individual, como também o coletivo. Por exemplo, Sandra e Raquel hoje estão na ilha. A Josi também está. O que acontece? Como eu coloquei ainda há pouco ali, para provocar. É um local paradisíaco, parece as Ilhas Fifi, parece a Indonésia, tem gente até que gosta mais da ilha em termos de beleza naturais do que as praias para fora do país. Mas existe também uma carga forte, pesada. Já descobriu fazer um cafezinho pro seu pai? Um cafezinho pro pai. Já fechei aqui o microfone dele. Que quem sintoniza, gente, sai de lá depressivo. É porque nós temos esse olhar positivo, sobretudo a natureza que nos saúda diariamente, que é a criação de Deus, que nos convida a entender e a adorá-lo. Porque a criação, adorá-lo no sentido da adoração dele. Tem uma sutil diferença, sabe por quê, Luciano?
que, embora sim na ilha aconteçam essas coisas, o tráfico, a prostituição, essas coisas todas, existe uma egrégora que contrabalanceia essa energia negativa, porque existem muitas pessoas religiosas que oram de verdade. Tem os católicos, tem os evangélicos, tem os umbandistas, tem os espíritas, que contrabalançam, mesmo que ainda estejam em desequilíbrio um ou outro, mas quando eles se equalizam para orar junto, eles dão uma equilibrada. Então, por isso que nem todo mundo se sente mal na Ilha Grande, você está entendendo? É o olhar. Você vê um copo meio cheio ou meio vazio? Deixa eu só pontuar um negócio que eu acho interessante que o Luciano está falando. Maria Raquel falou que tem uma dúvida. E até bom eu posso falar ou espera por ela? Rapidinho. E às vezes você entende quando a natureza usa certos artifícios para tentar fazer com que essas energias acumuladas, que para a gente passa despercebido às vezes, se transformem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples para você. Não estou justificando aqui, entendam. Não estou justificando aqui. Porque nada justifica, por exemplo, as queimadas no Pantanal e na Amazônia, se for pelo desleixo do homem. Mas deve haver alguns porquês para que essas energias, para que o fogo possa queimar alguma coisa ali e transformar em algo. Cabe a nós, seres humanos, atentar à preservação máxima das espécies, de árvores, do meio ambiente, né? Porque nós somos os tutores de tudo isso. Mas, às vezes, a natureza, a espiritualidade, ela usa de certos artifícios que a gente não consegue entender direito para que certas energias possam ser renovadas, reorganizadas. Não estou aqui, por favor, só não estou justificando aqui queimar, né? Não estou falando isso. É só para a gente... Eu estou entendendo o que você está dizendo e é verdade, porque a gente tem que sempre lembrar disso. Nós vivemos num planeta de provas e expiações onde é preciso que haja o escândalo. Ai daquele por quem vem o escândalo, mas ele é necessário. E quando o escândalo acontece, ele é usado de forma a gerar um benefício. Certamente. A Raquel tem uma dúvida. Fala, Raquel. Antes da minha dúvida, até complementando essa colocação do Eunápio, eu vou falar a dúvida depois. Além disso, é exercício para nós também, porque quando nós derramamos sobre aquele que provoca o escândalo com um olhar muito condenador, né? Muito julgador, é exercício para nós também sairmos dessa sintonia, por mais indignados que nós fiquemos, e nós ficamos sempre, pelo menos temos conversado sobre essas coisas aqui. Então, o nosso olhar para aquele que está omisso, para aquele que está, de certa forma, propiciando esse escândalo, nós também temos que exercitar a nossa misericórdia, a nossa compaixão, a nossa compreensão para a condição daquele ainda que está provocando o escândalo. Então, tudo se equilibra dentro desse aspecto. Mas a minha dúvida do capítulo, especificamente, é bem quase no final, é o quarto parágrafo antes do final, quando ele diz: foi então que oferecemos o nosso contributo para a técnica da libertação dos despojos físicos, cujas últimas energias foram absorvidas pelo espírito que se recolheu no regaço materno. Essas energias que foram absorvidas foi pelo próprio espírito daquela filha que estava em desequilíbrio. Sim. Ele próprio absorveu aquela energia. Exatamente, que eles estavam tentando vampirizar. Lembra que nós falamos sobre isso? Tentando se desprender, não estava conseguindo. Isso. E as técnicas que eles usaram provavelmente foram passes dispersivos,
entendeu? Para que ela pudesse completar esse desligamento. Tá. Tá, obrigada. Da onde se entende que todos nós, segundo o merecimento individual, auriremos as nossas energias restantes e finais dos nossos corpos quando nós retornarmos ao plano espiritual. Quando não, são os espíritos menos felizes que sugam esse restinho, aquele 5% de carga do celular que fica no nosso corpo. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora sou eu que tenho uma dúvida. Eu até tenho uma intuição sobre, mas eu não posso manifestar isso porque isso está sendo gravado, eu acho, e eu não sei se isso é verdade. Nesse momento em que nós estamos vivendo em pandemia, em que estão se cremando para poder evitar um contágio desses espíritos contaminados por Covid, você presta atenção aí que ela tinha uma energia para absorver, não é? Aquele finalzinho da energia do corpo físico. Como é que fica isso? Zé, alguém pode falar disso para mim? Como é que fica agora? Mudou-se o protocolo? Eu não saberia responder. Tudo que eu sei, assim, se a gente respeitar os 72 horas, está tudo certo. Até 72 horas pode ser e depende. O fato é que nós nunca vamos ficar sem proteção. Mesmo se for nossa opção a cremação, ou de outro por nós a cremação, mas assim, desligamento total, né, que com todo esse essa indumentária, né, dos espíritos nós vivemos, pelo menos 72 horas. Se a gente fizer isso, está tudo certo. Uma vez até me perguntaram, mas vem cá, na Índia a cremação é o normal. Pois é, mas eles demoram 3 dias para poder cremar alguém. Nunca mas nós estamos no estado de emergência. Aqui no mundo afora está sendo diferente. Entendeu? Você tem que entender aqui que não os tem espíritos 72 horas para cremar. Sim, mas os espíritos estão morrendo em coma, então eles não sabem que estão morrendo. Estou falando morrendo entre aspas porque é um processo de desencarnar é diferente da morte. Então, assim, hoje, o que acontece hoje? Os nossos irmãos estão desencarnando em coma, e a grande maioria. Então, eles não estão sentindo esse cremar, vamos dizer assim. E aqueles que assim estão sentindo estão sendo devidamente socorridos. Por quê? Por causa desse momento de emergência, de urgência, de falência total de todos os nossa saúde, né? Então, não estamos à toa. No futuro a gente vai ver como esse socorro está sendo feito, porque você vira esses questionamentos e o mundo espiritual fala só, não tem ninguém aqui nesse instante que esteja desencarnando, que esteja desassistido. Todos nós estamos sendo muito bem assistidos. Olha só, o Cláudio deu a resposta daquilo que eu penso que está acontecendo. Então, eu vou ler, porque eu penso exatamente assim. Na situação da pandemia, a espiritualidade age de modo diferente. As equipes de resgate já têm um preparo para resgatar essa energia, né? Aquela que a gente falou excedente. E o Luciano diz, futuramente haverá outra obra mediúnica nos trazendo informações a respeito desse momento. Os espíritos, o Cláudio diz, não conseguem vampirizar essa energia porque o protocolo dessas equipes socorristas modificou-se. Eles já estavam preparados para isso. Fala, seu Dalto. Concordo. Então, estamos numa sintonia, porque é exatamente assim que eu penso. A Marisa, tem um estudo do Frutuoso que ele relata que quando a pessoa desencarna, que rompe o fio de prata, então o espírito está livre. Aquele corpo já não tem mais nada a ver com o espírito. O espírito tem mais nada a ver com aquele corpo. E é deixado uma quantidade de fluido vital para que a família tenha tempo de cuidar, enfim, para que não decomponha imediatamente. A coisa é feita mais ou menos assim. Essa é uma das razões que fica alguma energia que os vampiros vão lá buscar, porque é uma energia que foi largada, ela não tem mais nada a ver com o espírito. O espírito vai embora. E aquele corpo, se não tivesse essa energia, entraria em decomposição quase que imediatamente. É por isso que é largada lá. É como se fosse uma reciclagem, onde você joga uma latinha fora de alumínio e alguém vai lá cata para poder
ter um ganho com aquilo. E assim é feito as vampirizações ou algum reciclante, vamos chamar assim, daquela energia, ela volta para o plano espiritual, ela volta para o todo, sem problema nenhum, não se perde nada. Nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma. Muito bom, isso mesmo, exatamente. Foi essa informação muito interessante, até que bate com esse nosso pensar, né? Os espíritos não conseguem vampirizar essa energia, ela se dilui na natureza. É a contribuição que o Cláudio está dando, é isso aí mesmo, perfeito. Eunápio quer falar. É só uma curiosidade também, pessoal. Deixa eu abaixar aqui a minha mão, peraí. É só uma curiosidade também, que é o seguinte, às vezes, nessa situação do Divaldo, né, do Manuel Filomeno de Miranda, era uma. Agora nós estamos em outra situação. Na realidade, eu acredito muito, quando eu estava começando a reler esse livro, né, quando eu estava relendo o livro, eu acredito muito, vê se vocês conseguem entender o que eu vou falar. Eu precisava também, a espiritualidade se for também... português, a gente entende. Alô? Tá escutando? Alô? Ô, Luciano. A espiritualidade também precisava, entenda o que eu vou falar, de mão de obra qualificada. Então, olha só, se poucos espíritos sabem que vai acontecer um tsunami desse, é para pegar todo mundo de surpresa e falar, pessoal, vamos trabalhar urgentemente para começar a fazer os trabalhos, porque precisamos, né, de um quanto de pessoas capacitadas para o futuro. Uma transição que vai estar começando, está se agigantando. Agora já é um pouco diferente. Essas pessoas qualificadas, né, esses espíritos trabalhadores qualificados, até mesmo na operacionalização dos processos energéticos, já estavam sendo, digamos, no estágio desse grande terremoto, né? Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando, mas eu pensei isso quando comecei a reler o livro. É por isso que talvez nesse processo de pandemia ou nos próximos saculejos, digamos assim, que vai acontecer com a humanidade, né, já há uma organização prévia, porque já tem espíritos suficientes, maduros, e que saibam também, né, estão sabendo também operacionalizar com esses marinhados de energia. Né? Entenderam? A gente sabe que Deus não joga dados, né? Até como muito bem colocou a Marisa, o escândalo acaba produzindo algo de positivo na humanidade, que serve como exemplo para a gente não reproduzir aquilo que foi feito de forma negativa. Agora, é óbvio que cada um de nós será aproveitado dentro das nossas capacidades para operacionalizarmos no plano espiritual dentro das demandas que vierem a acontecer. Isso é óbvio. O Eunápio, por exemplo, vai ser químico, vai trabalhar no laboratório de química. Zé Luiz vai trabalhar no laboratório de física, muito possivelmente. Cada um de nós, Deus não desperdiça um tio sequer da nossa capacidade. Seja aqui, e aqui é que nós experienciamos realmente, consolidamos o nosso conhecimento, para exercitarmos nas futuras reencarnações e, sobretudo, também na vida maior. Não pensem em vocês que vai ficar todo mundo lá em cima tocando arpinha com os anjos, porque não vai, não. A gente sabe que não vai. A gente vai trabalhar muito mais do que aqui, né, Dão? Isso até atendendo, né, uma futura demanda aí nesse sentido. Esperamos que não. Muito bom. Meu filho está dando pinotes lá fora porque passou. Como é bom um pouco de alegria. Eu botei aí, parabéns. É legal. Uhum. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se é para mim, mas eu acho que é para falar para o grupo. Falaram assim. Ontem eu ouvi isso, eu até comentei com o seu Dalton. Me falaram assim, eu estava em prece, um momento aí do meu dia que eu estava em prece, falaram assim para mim. Que o vírus, ele se torna cada vez mais letal quando quem o acolhe com medo, com raiva, com desespero. Mas que nós precisamos mudar essa polaridade, acolher esse vírus como nosso irmão, porque ele é nosso irmão e a gente tem que cobrir ele com o nosso amor, porque o vírus também é nosso irmão. Ele também é uma criatura de Deus.
e que a gente precisa cobri-lo com amor. Com amor. Olhar para esse vírus com amor, que é um remédio muito forte, mas ele está a serviço de Deus e é uma criatura de Deus. É nosso irmão. Aí hoje, como a gente está né? A gente está aqui, está envolvido nesse momento de paz e de bem, alguém chegou para mim e falou assim, é muito dos ouvidos, tá? Mais pelos ouvidos do que pelos olhos. Precisa usar ou matricária ou passiflora incarnata. Eunápio, que eu saiba, isso aí é maracujá, né? O povo deve estar ficando nervoso. A flora é o princípio, digamos, fitoterápico do maracujá, também é um dos, né? Uhum. E a encarnata também é outra substância parecida. Elas servem, olha o gatinho aqui dando ar de vida. Elas servem justamente para diminuir, né, a tua ansiedade, o teu nervosismo, né, te deixar um pouco mais calmo. É isso aí. Aí disseram, fala para eles usarem, né? Aí o ambiente do estresse, ele potencializa a ferocidade do vírus. Usa da prece, usa da calma e usa do amor. Olhar para o vírus, até quando a gente vê uma fotografia dele, com amor. E não xingá-lo, nominá-lo, que a gente vê as pessoas falando mal mesmo, sabe? Olhar para ele como nosso irmão. É mudar a visão dele, mudar o modo como a gente olha, mudar o modo como a gente fala sobre ele, mudar a polaridade. Maravilhoso. É isso, Marisa. A alegria contagia e transforma. E o amor transforma também. Gente, nós somos estagiários. Daqui a pouco a gente está formado e não está sabendo usar o que a gente aprendeu na faculdade, que é o grupo que nós estamos aqui. É isso, é energia transformadora. Perfeito, Marisa. Perfeito. Raquel, só um minutinho lá, só um instantinho. Raquel, depois, já que nós estamos gravando, eu vou pedir novamente pela terceira vez. Se pedir a primeira, você colocou lá atrás. Você repetiu na segunda vez. E vou pedir mais uma vez, por favor, que você nos perfile aqueles 4 grupos que estão sendo afetados. Colocado, você tem uma memória maravilhosa, né? O primeiro grupo, o segundo, o terceiro e o quarto. O quarto você havia esquecido, mas é bom que a gente deixe aqui registrado mais uma vez. Eu peguei ela de surpresa, ela tem isso anotado em algum lugar. Desculpa, Leonardo, são 4 perfis de pessoas que vão contrair. A primeira é pela programação reencarnatória de ajudando a Raquel. A segunda é pelo abuso, pela ousadia, pela falta de respeito, pela falta de empatia. A terceira pelo medo. Bate com a mensagem da Marisa. A quarta eu não me recordo. Mas são 4 perfis. Também não me lembro o nome. Antes dos perfis, eu queria dizer uma coisa. Vamos olhar para o vírus com amor e vamos olhar para quem está do lado também com amor. Ok? A gente está tentando. Encontrou microfone. Sim. O primeiro grupo, eles desencarnam. Essa informação foi bem no final de março, bem no início do isolamento, foi proferida pelo Alberto Almeida. E me chamou muita atenção e eu anotei. Ele fala que o primeiro grupo, eles desencarnam porque estava no planejamento, independentemente da condição espiritual. Fazia parte do planejamento. Era esse grupo. O segundo grupo, eles desencarnam pelo estado de pânico. Eles abrem o canal e aí se tornam aí assim vulneráveis, né? Como assim abre a possibilidade. O terceiro grupo as pessoas podem nem estar programados, mas na imprudência, no egoísmo, na negligência,
aí atraem as consequências das suas escolhas. E o quarto grupo, eles não desencarnam, porque não estava no planejamento, eles ainda têm compromissos a serem cumpridos durante ou após a pandemia. Então, é assim, você tem o que fazer aqui, cuidou tudo, fez tudo direitinho, né? Ele diz assim, você seguiu as recomendações, se precaveu, e mesmo que seja acometido, você vai sair, vai se curar e vai continuar, não vai passar pelo desencarne. Agora, ele foi dando nessa sequência, não exatamente assim, o primeiro grupo, o segundo grupo, mas ele cita esses 4 perfis, essas 4 situações. Tá bom? Obrigado, Raquel. Atendeu? Eu guardo isso muito, porque foi assim, às vezes, quando eu estou ouvindo as palestras, eu vou anotando, mesmo que depois eu reveja o vídeo, qualquer coisa, mas eu gosto de ir anotando o que está sendo, algum destaque. E isso me chamou muito a atenção e eu registrei. Está guardadinho aqui. Muito bom, Raquel. Bem, eu acho que todos já falaram. Eu queria que a Nádia falasse, se ela tiver com vontade de falar, a respeito do comentário que ela fez agora, porque eu achei que ela não falou tudo que gostaria. Marisa, você é muito franca com todos vocês. Eu não tenho muito essa visão romantizada que vocês têm de que vamos passar por essa pandemia e a humanidade vai sair melhor. Eu não tenho essa visão romantizada. E quando fala, vamos olhar para o vírus com amor, e eu vejo as pessoas muito mais intelectualizadas dentro do caminhar do que exercitando o amor, o afeto, a harmonia, o acolhimento, sabe? Não estou falando especificamente de ninguém, nem do grupo, nem de nada. Então, me incomoda, eu sei que a Raquel odeia quando eu falo isso, me incomoda essa coisa, vamos amar o vírus. Gente, por favor, não entra nem intelectualmente. Para mim, vamos amar o vírus, vamos amar a pandemia. Não consigo. É isso aí. Eu te entendo, eu entendo, mas acho que você não entendeu direito o que eu quis dizer. Não é romantismo, é uma coisa até muito intelectual mesmo. Se a gente está aqui estudando o Evangelho de Jesus de uma forma racional, usando a razão, se ele disse para a gente ter que amar, quando a gente tem que estender esse amor, a gente tem que estender esse amor a todos, entendeu? Da formiga até o próximo, mas aí a gente vai ter que estender a tudo que foi criado e que está aqui na Terra, faz parte da criação e a gente precisa aprender a amar. E o vírus é uma dessas coisas. Não tem romance nisso. Romance nenhum. Mas o primeiro. Existe uma hierarquia para as coisas e você sabe disso. Claro que eu sei. Mas agora nós estamos olhando para as coisas micro. Entendeu? Elas também fazem parte dessa humanidade. Elas também são seres em processo de evolução. Ou não?
Uma frasezinha, uma assim, simples. Se pensarmos em Francisco de Assis, ele chamaria o vírus de irmão vírus, assim como ele chamava o lobo de irmão lobo, e por aí vai. Eu acho que é isso. É entender que cada coisa no seu tempo. Do átomo ao arcanjo. Do átomo ao arcanjo. Não podemos esquecer isso. É duro, mas é uma realidade. Eu posso falar? Pode, deve. Assim, eu compreendo isso nesses momentos, mas assim, e é difícil, e nós não vamos conseguir agora isso tudo, é a recomendação. Só que nós temos essa questão que já sabemos da vibração, da sintonia. Quando vem uma frase nesse sentido de que é para acolher tudo que nos chega, aí vem diretamente assim, vamos acolher o vírus, vamos acolher a pandemia, é muito nesse sentido de sintonizar com forças mais elevadas, com forças mais positivas. Eu compreendi nesse sentido. Não significa que aí agora eu estou falando de mim. Eu não consigo o tempo inteiro acolher não apenas o vírus, não apenas as notícias, todas as notícias que chegam. A Marisa hoje trouxe do feminicídio, mas as questões políticas, as escolhas que estão sendo trazidas para nós, que nos deixam indignados. Então, é aquela gangorra que uma hora a gente está na parte mais alta, outra hora está na mais baixa. Mas pensar e vibrar no bem, pensar e se esforçar para pensar nesse amor, até por aqueles, né? A questão que o Eunápio falou das queimadas, de quem promove, não estou defendendo isso, mas já que está acontecendo isso, vamos ver, nada na criação fica perdido. Ele aproveita as dores, as mazelas todas que nós, humanos, provocamos, tudo, e tira um aspecto de reconstrução, de transformação, de positivo. Aí, claro, que nós não conseguimos o tempo inteiro. Tem momentos de manhã que é claro que eu preciso de um tempinho para poder dar um bom dia otimista para vocês, porque é claro que não é todo dia que a gente vai abrir o olho e estar assim com aquela disposição. E aí eu levo um tempinho. Tem dia que é imediato, oi, bom dia, mas tem dia que ai, bom dia, mas é o esforço de sintonizar para que os nossos caminhos, quem entende mais disso, que eu não entendo muito, mas leio e sei que é necessário, construir caminhos neurais positivos. Então, é pelo esforço, é pela repetição, é por essa sintonia. Ai, tá bom, precisa amar o vírus é mauzinho. Não, vamos acolher, vamos sintonizar. Agora, é com o vizinho, é com vamos entender e aceitar. Agora, amar, para mim, é pesado. É porque ainda é a nossa condição de ser pesado, mas é o esforço que a gente faz. Aquilo tudo que a gente tem conversado sobre o Evangelho. Amar o inimigo, eu não vou citar nomes, mas todos vocês sabem. É muito difícil a gente ligar algum canal aí, seja WhatsApp, internet, televisão, abrir jornal, ver algumas figuras e amar. Ai, mas Jesus diz amar o inimigo. Aí eu não consigo amar, mas eu vou ter compaixão, eu vou já baixar a minha ira, vou diminuir a minha ira. Então, é nesse exercício que eu acho que quanto mais a gente repetir
Quanto mais a gente falar de amor, quanto mais a gente se debruçar nesse exercício de o sorriso, a música elevada, a leitura edificante, o exercício do amor, eu acho que a gente está aí num caminho mais aberto a possibilidades. Aí, claro, que tem momentos que fica pesado, mas o esforço acho que a gente precisa repetir muito, passando por aí, sim, de buscar. Eu sei que para mim pode estar mais fácil, porque eu estou em contato com a natureza muito o tempo inteiro, mas quem está num apartamento que muitas vezes se abre a janela, tem uma outra janela que está fechada, mas vamos buscar, quem sabe, uma poesia, quem sabe um desenho, uma meditação que eleve, que abra os canais, ouvir uma música do Seu Dalto ou de um outro que a gente gosta. São esses exercícios de acolhimento, de renovação, que vai nos fortalecendo nessa sintonia mais elevada, mais aberta aí para a renovação. Não sei, é a minha visão. E o amor ao outro, a flor, a estrela, a chuva que cai, ao que for possível que esteja ao nosso alcance. Oi, posso falar? Posso expor um pensamento? Qual é um pensamento? Claro que não vai ser empírico, uma coisa que nós estamos num planeta de prova e expiação, lei de causa e efeito, estamos sujeitos a uma série de situações que não tem como fugir. Pensou mal, fez bobagem, vai ter que cheirar aquilo. Não tem jeito. Aqueles que melhorarem na transição terão o direito de ficar aqui, porque já não criarão dano nenhum para a ópera, para o espetáculo. Então é mais ou menos assim, a porta estreita de Jesus, você vai passar por ela, então vá com as suas dificuldades, vá com os seus problemas. A Raquel está coberta de razão, eu amo o Evangelho, embora leio pouco e escuto pouco. Mas o Evangelho ele é um código para que você saia desse sofrimento. Né? O vírus, ou outra doença, o tsunami, tudo é uma criação mental. Pensamos mal, o pensamento vai para a estratosfera e vai, de alguma maneira, ter que ser purificado com um cataclisma qualquer para poder queimar essas energias causticantes. Raios e trovões e tsunamis, etc. Tal, morte de gente, renascimento de gente, tudo isso a gente vai passar por esse processo para o nosso crescimento. Exatamente. O vírus é um remédio amargo, é um remédio terrível. Talvez, se não fosse o vírus, a gente estava recebendo bomba na cabeça, aí, tiroteio, aí, a gente já recebe aí por aí. Mas possivelmente algum míssil atravessando o Atlântico, aí, caindo aqui na nossa cabeça. Então o vírus veio silencioso, abaixou a bola de todos nós. Os ignorantes, aquelas pessoas que ainda estão insatisfeitas com a vida, porque vivem do jeito que querem, né? Torce para o Flamengo, outro torce, né, para o Vasco, aqui é mais ou menos assim, né? Falou que é PT, está sujeito à morte, falou que é Bolsonaro, já morreu, a coisa está doida. Então, os que se neutralizaram disso estão tentando beber essa água suja, mas purificando ela de alguma maneira para sobreviver, para ingressar num planeta melhor. Acho que somos candidatos, não sei se vou conseguir, mas somos candidatos a isso. Teremos problemas sempre que pensamos mal, agimos mal, enfim, acho que é por aí. Embora eu seja solidária com a sua dor, você perdeu sua mãezinha, ela foi para o mundo espiritual, você também ainda está se recuperando do vírus, e eu entendo perfeitamente. Mas a gente tem que, quando a gente se aproxima desse pensamento, quando a gente vai tentando entender o que ele quer nos ensinar, que o resto da humanidade, o que eles vão fazer, sinto muito, mas a hora agora é do que cada um vai fazer com essa pandemia dentro de si mesmo.
O que a humanidade, o resto da humanidade vai fazer, eu não sei. O que os meus filhos estão fazendo com isso, eu não sei. Eu sei é que eu estou aqui e vocês estão aí, cada um do seu jeito está tentando fazer, aprender, se melhorar, crescer, entender e principalmente manter a lucidez espiritual e discernimento para crescer nesse momento. O que o resto da humanidade está fazendo, eu sinto muito, eu não sei, entendeu? Eu gostaria muito que o mundo inteiro crescesse, evoluísse, mas esse é um momento individual e coletivo, mas é individual principalmente, de crescimento íntimo ou não. Isso não é romance, isso é realidade. Ou a gente aceita essa realidade, que nós não estamos aqui como o alecrim dourado que cresceu no campo sem semeado, que tudo, todos e toda a criação é importante para Deus, ou a gente se assenhora desta verdade e continua caminhando, ou então a gente vai estacionar, cristalizar. Não vai regredir. Oi? Bom trabalho para o Cláudio, ele disse que vai sair. Bom trabalho, meu amor. Entendeu? Ou a gente vai estacionar e ficar esperando. Mais ou menos, Marisa, eu lembrei quando eu era criança, e é claro que com a minha idade, poucos eu acho que vão lembrar, e tinha um remédio que era um horror, era um homem carregando um bacalhau, um peixe. Eu tenho aqui em casa. Eu dou para as minhas crianças, emoção de Scott. Não, eu acho que não é emoção de Scott, não. Sim. Hoje tem sabor morango, sabor laranja, sabor cereja. Consegue ser pior que o original. Era um gosto horroroso, era uma coisa horrorosa. E aí minha mãe dava. E era aquilo, né? Eu era caçula, menor de idade, não sei o quê. Tinha mais próxima de mim, tinha uma diferença de 7 anos, e aí ela tinha que apanhar para tomar. E eu abria logo a boca, tomava, engolia aquilo, e ela ficava injuriada, porque ela dizia assim, você gosta disso? Eu disse, não, mas é melhor tomar e não apanhar. Quer dizer, ela tinha que tomar o remédio e ainda apanhava. E aí, eu desde aquele tamanho de gente, eu disse, não, eu prefiro logo tomar e não apanhar. Pronto, abria o bocão, tomava aquela colher que eu dizia que era um horror. Os meus filhos tomam isso com um litro de água. Isso é aceitação de contingência. Não é amar o óleo de fígado de bacalhau. É aceitação do remédio amargo. Mas é um passinho, minha querida, é um passinho. Você aceita e daqui a pouco você acolhe, porque diz, ele faz bem. Porque se a minha mãe me amava e me dava aquilo horroroso, era para o meu bem. Então, são passinhos que a gente vai dando. Primeiro a gente aceita, aí depois a gente começa a amar. Então, são exercícios. Aí a gente não pode abrir mão do exercício. Né? Por exemplo... Não, a observação primeira não era nem sobre aceitar ou não aceitar. A observação primeira foi... Antes da gente se propor a amar o vírus, vamos começar a fazer esse exercício com quem está do lado, com quem está fragilizado, ser mais empático. É disso que se tratou a observação inicial. Antes da gente exortar vamos amar ao vírus. O vírus a gente tem que aceitar e tem que tomar o óleo de fígado de bacalhau. A minha observação primeira é antes de vamos amar o vírus, vamos amar a pandemia, vamos amar quem está do lado, vamos amar quem está sofrendo. Mas essa é a condição sine qua non do cristão.
Pois é, deixa eu pegar a fala aqui agora. Pronto. Olha só. O madeiro, a cruz do Cristo, tem um simbolismo muito mais profundo do que a nossa rasa intelectualidade. Vamos combinar. Vocês entenderem que a parte dos braços é a horizontalidade da matéria e não nos cabe mais vivermos dentro da horizontalidade da matéria. Onde ficou o corpo é a verticalidade do espírito. É o convite que nós estamos recebendo. Até quando a gente vai ficar no horizontal? Se o chamamento está lá em cima, acendendo a luz o tempo todo. É o momento de transformação. Sair da fala e entrarmos no sentimento. É que nós estamos batendo o tempo todo. Sairmos do quanto, entramos no quantum. Esse desdobramento desse sentimento que é uma energia que já foi, inclusive, mensurada pela própria ciência. Ainda não entendemos, mas nós estamos tentando. Estamos a caminho. Não é a poética espírita, é o exercício da fé, onde nós transcendemos o óleo de rícino, o óleo de fígado de bacalhau, e entendemos que nós estamos trabalhando, administrando o nosso espírito, a nossa alma. Quando você ama, você transforma e não fica na poética espírita, fica no exercício da fé. A verticalidade do espírito só se consegue ser construída a partir do momento que se ama. Se não houver amor, vamos nos manter na horizontalidade. Perfeito, então ainda vou conseguir enxergar o amor. Mas se Deus quiser, pelo amor de Deus, é isso que a gente quer para todos nós. É isso, é esse salto, essa transcendência, essa saída do ego, essa transformação. Isso é libertador. Não estou no erro, não estou no erro. Absolutamente. Estou dentro da minha dimensionalidade. Perfeito. Estou dentro da minha dimensão. Não estou no erro. Estou dentro da minha dimensionalidade. E chega que eu já fui revolto demais hoje. Desculpem. Vamos à prece? Já estouramos o nosso tempo. Vamos à prece. Seu Dalto, querido, você queria fazer a prece? E cantar? Posso fazer assim? Cantar antes da prece? Ah, sim, antes da prece. Então, eu vou cantar e depois vocês façam. Alguém faz a prece. Tá bom, Nádia, é para nós. Essa música é para nós, para todos nós, que somos pães, mães, né? Fez-se o tempo de amor e de luz. Quando estou solto ao vento, abro os braços em cruz, ofegante te espero, sua mão me conduz. Mãe, seu amor está em mim, nunca vai se acabar, ele nunca vai ter fim. Quando nasce é pra ficar. Mãe, seu amor está em mim, nunca vai se acabar, ele nunca vai ter fim. Quando nasce é pra ficar. Me levando com a leveza do ar, me mostrando o céu, me banhando no mar e me dando a certeza da beleza que há. Mãe, seu amor está em mim, nunca vai se acabar, ele nunca vai ter fim. Quando nasce é pra ficar. Amor de mãe não tem limite, tem o dom de esperar. Ele é forte, acredite,
a gente volta a se encontrar. Amor de mãe não tem limite, tem o dom de esperar. Ele é forte, acredite, a gente volta a se encontrar. Ele é forte, acredite, Nádia, a gente volta a se encontrar. Marcos Celeno, faz a prece, por favor. Eu vou tentar. Jesus amado, humildemente nos dirigimos a vós, rogando-te misericórdia para todos nós que ainda não compreendemos o verdadeiro amor, mas que temos uma luzinha, como foi a canção do nosso irmão Dalton, o maior amor que se tem na Terra. O amor de mãe. E que nós, que já deixamos que as nossas mãezinhas voltassem para casa e nos vemos extremamente saudosos, possamos receber a tua misericórdia e que nossos pensamentos de luz, de paz, de felicidade sejam levados a elas, assim como toda a humanidade que sofre por algum motivo. Bendito sejas, ó Mestre amado, o velador de nosso orbe, implementando na terra as leis de sabedoria de nosso Pai, nos ensina pacientemente a forma de chegarmos a Ele como tu, para vê-lo face a face. Sabemos que a caminhada é muito demorada, mas é demorado, Senhor, para quem tem toda a eternidade pela frente. Obrigado. Esses primeiros que nós estamos dando nessa encarnação possam ser acelerados nas encarnações futuras. Obrigado por essa oportunidade, por essa santa doutrina, por esse grupo tão amado que se esforça tanto para entender os desígnios de nosso Pai, que vem através de vós, e pela doutrina santa de Kardec. Despede-nos para os nossos afazeres, com muita paz e amor, e tua mãezinha querida sobre todos nós. Assim seja. Graças a Deus.